Então, na primeira parte dessa aula, nós vamos estudar as vibrações da rede. Até o momento, nós temos usado uma abordagem estática no tratamento dos sólidos, considerando os núcleos fixos. Isso não permite que a gente estude uma série de fenômenos. E a gente não consegue determinar bem, então, a calor específico dos sólidos, propriedades de espalhamento, sem considerar variações nas posições de equilíbrio que são dadas a partir das vibrações da rede. Então nós temos que elaborar um método para estudar essas vibrações. Então nós começamos com a definição dos sítios da rede de Bravais a partir de um vetor R de equilíbrio. Isso vai indicar as posições de equilíbrio dos átomos em breve. Então eu vou indicar como um RL0, o L engloba três inteiros L1, L2, L3 e R maiúsculo é dado através dos vetores de rede A1, A2 e A3. Então esses são os sítios da rede de Bravais. A partir desses sítios eu determino as posições atômicas que eu vou indicar para o vetor R de equilíbrio LJ. Então a posição do átomo J vai ser dado pelo RL0, o sítio da rede de Bravais, mais um vetor tal J que posiciona o átomo J na célula primitiva. Então essa é a posição do átomo J. Agora a gente assume que a rede vibra. Então o átomo vai deslocar da posição de equilíbrio dele. Então vai haver uma perturbação. Essa perturbação vai ser descrita por uma variação na posição atômica que eu vou indicar pelo um QC LJ. Então vai acontecer no sítio LJ. E esse RL agora perturbado, RLJ, vai ser o R não perturbado mais o deslocamento QC em L do átomo J. Aí a gente vai para a primeira parte da nossa aproximação, que é a chamada aproximação harmônica. A aproximação harmônica ela vai se basear no fato desses deslocamentos QC serem muito pequenos comparados com o parâmetro de rede. Então isso permite que a gente faça uma expansão e retenha termos de ordens baixas. Então eu vou assumir que o QC em módulo sobre o A, que é um parâmetro de rede, ele é muito menor do que 1. Sendo assim, eu posso expandir o meu potencial em torno da posição de equilíbrio, retendo apenas termos de ordens baixas. Eu tenho um zero, que é uma constante, é irrelevante para mim. O termo de ordem 1 ele não entra, porque é avaliado na posição de equilíbrio e a derivada da energia potencial com a posição na posição de equilíbrio vai ser zero. Então eu vou ter um termo de segunda ordem que vai caracterizar essa aproximação harmônica. Então, um meio do somatório em N da derivada segunda da energia potencial em relação aos deslocamentos N avaliados no equilíbrio vezes o termo quadrático nos deslocamentos, que é o QCN mais 3 pontos, que são as outras ordens que eu não vou levar em conta. Tá, então, trocando em miúdos, isso pode ser escrito como um meio no somatório de um A em N', que pega essa derivada segunda, QCN', e aqui eu somo sobre N'. Então, uma expressão quadrática para energia potencial representa o que eu estou chamando de aproximação harmônica, baseada nesse fato de deslocamentos pequenos. Então, para analisar a aproximação harmônica no caso concreto, a gente começa com um exemplo mais simples, que é uma rede unidimensional monoatômica. Então, vou ter um átomo por sítio. Sendo assim, eu posso representá-la graficamente por uma sequência de pontos separados pela constante de rede, que eu vou chamar
de A. Eu vou indexar esses átomos por inteiros, que eu vou chamar de N, e a posição vai ser dada por NA. Então, U vai ser um deslocamento do átomo localizado em NA. Então, o NA é um deslocamento em relação à posição de equilíbrio desse átomo N. Então, vizinho a ele, à direita, eu vou colocar o N, um deslocamento U, N mais 1 A, e assim sucessivamente. Para a esquerda, eu tenho o U, deslocamento em relação à posição de equilíbrio do N menos 1 A, e assim por diante. A aproximação harmônica é como se eu estivesse colocando uma mola ligando esses átomos, vou chamar a constante elástica de gama. Então, dentro dessa aproximação harmônica, eu posso escrever a minha energia potencial como um meio dessas constantes elásticas e todos os termos que são acoplados por ela, que eu vou considerar só então termos de primeiros vizinhos. Isso pode ser escrito com um índice só, que é o N, da seguinte forma: um meio de gama somatório em N de UNA menos U de N mais 1 vezes A, tudo isso ao quadrado. Então, se o N é, por exemplo, 2, eu tenho o deslocamento acoplado com o da direita, que vai ser o U do 2A menos o U do 3A, acoplado por gama. Mas aí, eu escolhi N igual a 3. Vai ter um termo nesse somatório em que o 3 está no segundo termo. Então, ele vai acoplar com o da esquerda, que é o 2. U2 menos o 3. Também acoplado pela constante gama. Então, aqui eu tenho uma interação de primeiros vizinhos entre todos os meus sítios da rede. Aí eu posso agora montar uma equação de movimento. E para montar a equação de movimento, eu tenho que calcular as forças. Eu posso fazer isso por inspeção, ou então calcular a força no átomo posicionado em NA através da derivada do potencial harmônico em relação ao deslocamento. Então, esse é o meu U minúsculo, que é o deslocamento. Esse U maiúsculo é o meu potencial harmônico. Então, eu tenho que fazer essa conta. Vou colocar aqui unitário na direção do movimento. É unidimensional o problema. Então, fazendo isso, a minha equação de movimento vai ser escrita como U dois pontos de NA. Essa é a massa vezes a aceleração. Estou supondo que cada sítio ali está uma massa M, menos a constante de acoplamento, gama, a constante elástica. E aí eu vou ter dois termos, a interação com um vizinho e a interação com outro vizinho. Então vai ter o NA menos um U de N mais 1A e um termo de força que vai vir com a interação agora com o vizinho da esquerda, U de NA menos U de N menos 1A. Depois vocês verifiquem que essa derivada de fato leva a esses dois resultados, né? Na expressão da energia potencial, eu tenho que considerar a interação do nésimo sítio com a esquerda e com a direita, né? Para gerar esses dois termos. Bom, como é que eu vou resolver essa equação diferencial? Bom, a periodicidade, eu vou assumir condições periódicas de contorno, depois de N maiúsculos sítios eu volto na minha origem. Isso me faz usar uma série de Fourier discreta na parte espacial, que vai transformar faz a minha transformação de NA para K. E a forma da equação diferencial me sugere uma dependência temporal na forma oscilatória, é elevado a 1i ômega t, porque eu tenho a derivada segunda aqui, proporcional à própria função. Então, a ideia é escrever o UNA de t como um somatório em QK, um E elevado a I, K, o X, né, X é NA, menos ômega t. Então, essa é a proposta de solução para essa equação diferencial. Eu faço uma série de Fourier discreta e introduzo uma dependência temporal consistente com a minha equação diferencial.
As condições de contorno periódicas me levam a determinar os valores permitidos de K. Então, depois de N maiúsculo sítios, eu volto na minha origem, então essa exponencial com N maiúsculo tem que ser igual a 1. Logo, os valores de K são dados por 2π sobre A N maiúsculo vezes 1 inteiro N minúsculo. Então, isso vai me dizer que eu tenho N valores permitidos de K no intervalo 2π sobre A. Então, entre K menos π sobre A e π sobre A. Porque um ΔK aqui é 2π sobre A N maiúsculo. Então, se eu tiver um intervalo 2π sobre A minúsculo, eu tenho N valores permitidos de K. Então, como que eu vou usar essa proposta para achar minha solução? Basta realmente substituir na equação diferencial, agrupar os termos e transformá-la numa equação para as frequências ômegas. Porque a derivada segunda, mu dois pontos, vai simplesmente ser um m ômega 2 com o somatório de que k é elevado a exponencial. Mas isso vai aparecer nos dois lados da equação. Então já reescrevo só com o que eu quero que seja representativo dela, que vai ser menos m ômega 2 igual a menos gama 2 menos e elevado a menos ik menos e elevado a ik. Então vocês notem de onde veio isso. Essa equação diferencial aqui vai me dar um m ômega 2. Está aqui. O UNA aparece em duas vezes, então ele vai aparecer como menos 2 gama. Aí o que está aqui junto com esse 2 vai aparecer do lado esquerdo em todos os outros termos, então estou considerando só ele. O e elevado a menos ik representa a situação do deslocamento UN-1A. Então esse deslocamento me leva a uma exponencial que vai sobrar na minha conta, que vai ser essa, junto com o seu fator de acoplamento γ. E o N mais 1K, N mais 1A, vai me levar a um E elevado a IK na minha conta. Então vai ficar a equação diferencial escrita dessa forma. Então é só substituição direta. Agora eu posso só reescrever isso para colocar de uma forma mais fácil de enxergar o resultado. Então eu escrevo que o ômega é igual a raiz de 2 gama, tem o sinal menos e menos, dividido por m, que multiplica 1, né, que é esse termo. Isso aqui eu transformo o sinal menos, eu ponho em evidência, eu tenho uma soma dessas exponenciais que vai ser 2 cosseno de Ka. Então com o sinal menos que ficou em evidência, menos cosseno de Ka, vezes o 2 vezes o gama. Então esse é o valor de ômega. Eu posso reescrever também como 2 raiz de gama sobre m vezes um seno em módulo, que eu tirei a raiz ali, 1 meio de Ka. Essa última transformação vem do fato de cosseno de Ka ser um cosseno de Ka sobre 2 mais Ka sobre 2. Isso eu posso escrever como um cosseno ao quadrado de Ka sobre 2 menos seno ao quadrado de Ka sobre 2, que é o que eu tenho aqui. Então se eu tenho 1 menos cosseno de Ka, eu vou ter 1 menos cosseno ao quadrado, que é seno ao quadrado, menos menos seno ao quadrado, então é 2 seno ao quadrado. Então o 2 vezes 2, 4, sai da raiz. Seno ao quadrado vai sair da raiz com esse módulo de seno de Ka. Então esse é o nosso resultado. Então essa solução eu posso apresentar para vocês graficamente no intervalo menos π sobre A π sobre A, onde nós vimos que nós temos N valores permitidos de K. Além desse intervalo é redundante pela periodicidade da função. Então eu tenho no eixo Y um ômega. Vou colocar duas verticais aqui para guiar a solução. E eu vou ter algo assim. No início aqui é praticamente linear, que reproduz o comportamento desse seno, né? Depois eu tenho uma curvatura indo na direção das bordas.
Então essa situação ela é descrita como um comportamento linear para K pequeno. Isso dá nome a esses ramos que nós construímos, que vão ser chamados de ramos acústicos, porque esse comportamento linear para K pequeno é típico de onda sonora. Então ômega vai ser tipo um A raiz de gama sobre M módulo de K para K pequeno. Coisa típica de onda sonora. Então esses são chamados de um ramo acústico por causa disso. E os meus deslocamentos, o NA de T, eles vão ser proporcionais às minhas soluções, que são da forma cosseno de KNA menos ômega T, ou seno de KNA menos ômega T. Essas duas soluções representam a mesma situação física, porque é só um deslocamento no tempo de π sobre 2 ômega. Aí uma solução cai na outra. Então tem o N, são N maiúsculo módulos normais, que são aqueles N valores que eu tenho de K na minha solução. N módulos normais com frequências definidas pela equação que a gente escreveu acima. Tá? Então, um movimento arbitrário da rede ele vai ser determinado a partir de N posições iniciais e velocidades iniciais e vai poder ser uma combinação linear de todos esses módulos normais determinados aqui. Tá? Então, esse é o caso que a gente descreveu como uma rede unidimensional monoatômica, né? Levou a um ramo desse tipo, que eu chamei de ramo acústico, com essas características. Agora, a mesma coisa a gente vai fazer para o segundo caso, que vai ser também um sistema unidimensional, mas com uma base. Então, vou colocar 2 átomos na célula primitiva e vou fazer basicamente a mesma coisa. Então, os átomos vão ser representados dessa forma aqui. Esse aqui é meu espaçamento, meu constante de rede, que eu vou chamar de A, distância entre 2 átomos equivalentes. A distância dentro da célula primitiva eu vou chamar de D minúsculo. Então, essa outra distância entre átomos em células adjacentes vai ser o meu A menos D. Então, o sistema fica descrito dessa forma e isso se repete indefinidamente, né, com condições periódicas de contorno que eu vou adotar. Então, para descrever a situação agora, eu vou assumir dois acoplamentos, 2 constantes elásticas. Uma entre átomos na própria célula primitiva, que eu vou chamar de gama. Então, aqui é o átomo Na, então a célula N, né? Então eu tenho dentro dessa célula o deslocamento 1 e o 2. E aí, na outra célula, eu tenho deslocamentos que são dados por U, N mais 1 vezes A. E entre uma célula e outra, eu tenho um acoplamento, que é uma outra mola, que eu vou chamar de G. Então, gama é uma mola, um tipo de mola, G é outro tipo de mola. Então, é como se eu tivesse, então, 2 acoplamentos de primeiros vizinhos, porque eu tenho 2 características de vizinhos diferentes, né? Um na própria célula e um outro entre células. Então, essa é a situação que eu quero descrever. Dentro da aproximação harmônica, continuo dentro dela, o potencial pode ser escrito como um termo que envolve o acoplamento gama, que é parecido com o que a gente tinha antes, só que agora na própria célula, né? Então vai ser U1 de Na menos U2 de Na, no mesmo N. E isso vai aparecer em todas as células, então vou somar sobre todos os N's. Ok. E vai ter um outro termo que vai acoplar as células, então o acoplamento entre células é feito com G. Então esse vai ser um somatório em N, que vai acoplar o deslocamento U2 de Na com o U1 do N mais 1A. Então, se vocês pensarem bem, vocês veem que isso contempla todos os nossos
vizinhos da nossa conta ao quadrado. Então essa é o harmônico. Aí eu vou montar então as equações de movimento. Eu vou ter uma equação de movimento para o 1 e uma equação de movimento para o 2. Aí eu faço do mesmo jeito de antes. MU1 NA. Vou assumir massas iguais, só para simplificar o problema. Vai ser um menos DU D1 de NA. Então eu tenho o U maiúsculo, que é o potencial, e o U minúsculo, que é o deslocamento. Isso vai me dar um menos gama, aí é o mesmo raciocínio de antes, vou só colocar aqui direto. O 1 de NA menos o 2 de NA, a força envolvida ali no mesma célula. E entre células, menos G, o 1 de NA menos o 2 N menos 1 A. Fecho aqui. Então essa é a equação de movimento para o 1. Para o 2, MU2, 2 pontos de NA, analogamente é o menos DU harmônico, só que agora é derivado em relação ao deslocamento 2 em NA. De novo eu tenho um gama, então dentro da própria célula, que vai ser o 2 de NA menos o 1 de NA, análogo ao que eu tinha em cima. Menos agora o acoplamento entre células G, o 2 de NA, menos o vizinho dele, que é o 1, que está em N mais 1A. Então essas são as duas equações de movimento. Aí eu vou resolvê-las do mesmo jeito de antes, né? Seguindo praticamente os mesmos passos. Então eu vou adotar já duas soluções que levam em conta aquela série de Fourier discreta e a dependência temporal na forma E elevado a menos I ômega t. Então eu escrevo com isso um 1 de NA específico, que vai ser um ε1 E elevado a I K NA menos ômega t. E analogamente, 2 de NA, que é igual a um ε2 E elevado a I KNA menos ômega t. São as duas propostas de solução que eu substituo agora na equação, consigo efetuar as derivadas segundas, tendo ômega 2, e monto isso na forma de uma equação algébrica, porque eu já faço as derivadas que eu tenho que fazer, e o que sobra é um sistema algébrico para ser resolvido. Ele pode ser colocado na forma de matriz da seguinte forma: m ômega 2 menos gama mais g, gama mais g é elevado a menos IK, gama mais g é elevado a IK, m ômega 2 menos gama mais g vezes ε1, ε2 é igual a zero. Então, recapitulando, eu substituo apenas essas soluções na equação, propostas de soluções na equação diferencial. Então, eu tenho alguns fatores exponenciais que vão sobrar, porque eu tenho n menos 1, n mais 1, e isso leva a esses e elevado a menos IKA e e elevado a IKA. Então, o resumo da substituição é representado por essa equação. Então, eu tenho que achar soluções. Eu tenho que impor, então, que o determinante dos coeficientes deve ser nulo para existir as soluções não triviais. Isso me dá, então, põe um determinante igual a zero. Isso me leva a soluções que podem ser expressas por ômega 2 é igual a gama mais g sobre m maiúsculo. Eu coloquei o m igual para simplificar essa parte. 1 sobre m raiz de gama 2 mais G2 mais 2 gama G cosseno de Ka. Essas são as duas frequências que vão sair ali da minha solução. E aí, voltando no sistema,
eu consigo achar quem são os ε1 e ε2. Eu vou ter um ε2 sobre ε1, que é igual a menos para uma solução mais para outra, gama mais g é elevado a ik sobre módulo de gama mais g é elevado a ik. Então, o que eu fiz? Né? Eu montei o meu sistema na aproximação harmônica, propus as soluções, substituí na minha equação diferencial, então montei o problema algébrico. Para resolvê-lo, eu imponho um determinante dos coeficientes tem que ser igual a zero. Isso me dá os ômegas, eu volto lá no sistema e acho ε1 e ε2. Então eu acho essas duas soluções, aí o problema está resolvido. Então vamos interpretar o que acontece aqui agora. Bom, primeiro é que eu tenho 2n graus de liberdade, porque eu tenho n células primitivas e 2 íons em cada uma delas. Então eu tenho 2n graus de liberdade. Encontrei agora 2n maiúsculo modos normais. Então agora eu tenho duas soluções para cada K que vão formar dois ramos na relação de dispersão. Então se eu substituir aquelas expressões de ômega na minha conta, eu vou encontrar uma representação gráfica que vai ficar entre menos π sobre A e π sobre A. Vou colocar aqui esse guia. Aqui é o zero. Então, da mesma forma de antes, eu tenho uma solução que vem linearmente com K pequeno, que tem uma certa curvatura, chegando no valor raiz de 2G sobre M. Então, o ramo inferior é como obtido anteriormente. O ômega vai linear para K pequeno, para K pequeno. É um ramo acústico, porque é da fórmula ômega igual a uma velocidade vezes K, para K pequeno, característico de ondas sonoras. Mas eu tenho uma outra solução também, que ela é chamada de ramo óptico. Ela fica dessa forma aqui. Esse valor máximo, que eu vou colocar ômega, esse valor máximo aqui é raiz de 2 gama mais G sobre M. Isso vem direto lá das minhas soluções, né? Eu vou pegar essas soluções aqui. E eu vou chamar de ramo óptico por causa das propriedades que vai ser de interação com a radiação eletromagnética. Então é algo que a gente vai ver um pouquinho adiante. Então eu tenho o sistema unidimensional, tem esses ramo acústico e o ramo óptico. Então depois a gente vê o que acontece em 2 e 3 dimensões. Mas por enquanto isso aqui vai dar um caminho para a gente seguir, porque o que a gente vai fazer agora é quantizar essas vibrações da rede. Então como que a gente vai quantizar as vibrações da rede? A gente vai introduzir coordenadas novas que vai desacoplar o sistema. Então, quando nós desacoplarmos os sistemas, ele vai ser descrito em termos de osciladores harmônicos independentes. E nós sabemos quantizar um oscilador harmônico. Então, nosso sistema vai ser descrito como osciladores harmônicos quânticos desacoplados. Então, a gente vai saber a solução facilmente uma vez que a gente consiga desacoplar o sistema. Tá? E aí, o fono vai ser definido como uma excitação desse campo de vibração mecânica. Então o quanta de vibração, né, vai ser definido como o fono. Então é isso que a gente vai ver agora, né? Qual caminho a seguir? A gente tem que fazer a quantização desse problema. Tá? Isso vai levar à ideia de fonos como uma excitação desse campo de vibrações, né? O que a gente vai ver em seguida.